Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E Diego Amorim com a gente hoje vai comentar aí um pouco mais a respeito da posse do último fim de semana do governo eleito, o presidente Lula, vice Geraldo Alckmin e o que ela representou nesse contexto que a gente vive em relação aos últimos anos. Bom dia para você, Diego. Bom dia, Michele, bom dia, Mauro, bom dia, ouvintes da Nova Brasil em todo o país. Eu queria fazer um comentário hoje que é um comentário de alívio. Passou a posse e a gente não fez nenhum registro de tragédias em Brasília. Às vezes a gente passa por algumas situações e às vezes demora a fazer um pouco de colocar o pé no chão. Pera lá, coisa aconteceu e a gente não teve tragédia em Brasília. Até poucos dias atrás, semanas atrás, nós estávamos aqui com medo do que seria esse dia 1º de janeiro de 2023, né? Depois, sobretudo, daquela noite com atos de vandalismo aqui em Brasília, eu cheguei a fazer um comentário duro, cobrando a prisão dos envolvidos naqueles atos de vandalismo. Houve prisões, né? As forças de segurança de Brasília demoraram, mas agiram, e eu avalio que sem aquelas prisões a gente poderia ter tido, sim, mais atos de vandalismo, sobretudo no dia da posse. Mas fato é que a gente chegou até aqui. Hoje é dia 3 de janeiro, o novo governo foi empossado e a gente viu uma posse com Brasília lotada de gente. Os hotéis ficaram cheios, com lotação praticamente máxima aqui na capital do país nesses últimos dias. A gente teve durante a posse, Mauro, Michele, algumas pequenas ocorrências. 3 drones foram abatidos, mas eram drones de curiosos, de pessoas que queriam filmar a esplanada do Alto sem autorização. 3 mochilas que foram pegas ali também com uma possível ameaça de bomba que não se confirmou. Uma pessoa presa no aeroporto de Brasília com rojões e uma faca vinda do Rio de Janeiro, mas só. Não tivemos ocorrências consideradas graves. As barreiras policiais aqui na esplanada dos ministérios funcionaram muito bem. Não houve confronto entre bolsonaristas que ainda estavam ali no setor militar urbano, próximo ao quartel-general do Exército, com os petistas que tomaram a cidade de Brasília de vermelho. E então merece ser feito esse registro de que nós passamos por uma posse presidencial depois de 4 anos de acirramento político, com muito temor do que poderia ser essa posse. A gente conhece muita gente aqui em Brasília que deixou de ir até a posse, apoiadores do presidente Lula que não foram para a posse aqui em Brasília, moradores, pessoas próximas a mim, com medo do que poderia acontecer, hoje estão arrependidas, queriam ter ido para essa posse e não foram, com medo da questão de segurança e tudo mais. Então a gente fica às vezes taxado por só fazer comentário crítico, político, mas é preciso a gente também fazer esse comentário às vezes de alívio, de elogio, de reconhecimento que você, ouvinte, pode odiar o Lula, pode não ter votado nele, pode achar um absurdo o fato de um político que foi condenado, preso, depois saiu da prisão com o aval da justiça, teve as suas condenações anuladas, virar presidente da República. A pessoa tem todo o direito de não gostar disso. Mas fato é que a gente está vivendo num país que 4 anos atrás tomou a esplanada defendendo um político, Jair Bolsonaro. Hoje, 4 anos depois, vimos uma esplanada tomada por pessoas defendendo um outro político. E aí sim eu chamo isso daquilo que se falou durante tanto no último domingo, Mauro, Michele, de festa da democracia, né? Ontem eu fui almoçar num shopping aqui em Brasília, tinha muita gente com boné do Lula. Isso era impossível, coisa de 3, 4 meses atrás. Se alguém colocasse um boné do Lula e passeasse livremente aqui em Brasília, a situação não estava tão simples assim. Voltando para casa ontem, eu me deparei também ainda nas janelas lá da minha quadra com bandeiras do Brasil e da monarquia vizinhos a uma bandeira do Lula e do PT junto com a bandeira do Brasil. Então, de novo, você pode não gostar do resultado político do que está acontecendo, você pode odiar o Lula como você pode odiar o Bolsonaro, mas a gente vai ter que conviver com gente com a camisa do Bolsonaro e com o boné do PT, com o boné do Lula juntos, e acho que de domingo para cá, aqui em Brasília, eu estou conseguindo ver isso e para mim a festa da democracia já foi uma festa da democracia porque a gente teve uma posse sem morte, sem atentado, sem vandalismo e diante de tudo que se desenhava até então, foi sim algo muito positivo. Mauro, Michele.
É isso. E essa é a normalidade, né? Eu acho que até é curioso a gente precisar chamar a atenção para isso, porque na verdade esse é o normal, né? Assume um determinado campo político, as pessoas adeptas vão lá, fazem sua festa, governam pelo período do mandato, depois tenta se reeleger, se de repente a oposição ganha a eleição, vai lá a oposição e os adeptos da oposição fazem a sua festa também. Esse é o normal, é assim que funciona uma democracia, a transição de poder, a alternância de poder. E tomara que daqui para frente a gente volte a essa normalidade, porque isso, Diego, isso traz progresso, isso traz riqueza. A economia prospera na democracia, na normalidade das instituições. E ao contrário, quando a gente tem o clima muito acirrado, até a violência política, isso faz com que a economia se deprima. Então é bom para todo mundo esse clima pacífico, normal, em que as diversas correntes políticas possam conviver em paz. É isso, Mauro. É isso. Um ótimo dia para vocês. Até amanhã. Valeu, Diego. Obrigado. Diego. Até amanhã. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.